Paz do Senhor, queridas irmãs. Hoje nós vamos aprender sobre a nossa segunda aula da Escola Bíblica Dominical. O tema da nossa lição, nossa segunda aula, é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. De antemão eu quero avisar para as irmãs, falar que eu estou olhando para o computador, porque eu estou com a revista no computador, tá? Que devido a toda essa situação que nós estamos vivendo, nós não recebemos ainda a revista, mas glória a Deus por isso, não tem problema nenhum, né, irmãs? Posso ler aqui do computador. A nossa leitura bíblica em classe, irmãs, depois as irmãs meditem, eu não vou fazer a leitura toda, eu vou apenas falar para as irmãs onde se encontra, que é em Efésios, no capítulo 1, tem o versículo 3, 4, 9 ao 14, tá? Uma leitura maravilhosa, é um hino, Na verdade, Paulo, ele escreve ali um hino em forma de uma poesia muito linda. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa aula de hoje. Eu vou ler aqui a introdução para as irmãs, não vai ser uma aula longa, tá? Que diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, o ponto central é: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, nós temos aqui uma nova posição em Cristo. O que Paulo começa aqui falando com esse hino lindo, que ele escreve, é que antes nós estávamos desgarrados, nós não tínhamos esperança, Tá aqui em Efésios, na Bíblia, tá aqui, ó: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, essa obra salvífica de Jesus fez-nos voltar a ter amizade com Deus. Então, aquela maldição do pecado que a gente vê lá em Gênesis 3, no capítulo 3, do versículo 14 ao 19, quando após o pecado do casal, do primeiro casal ali no Jardim do Éden, Deus profere ali as maldições que seguiam-se, que seriam as consequências, do pecado. E essa maldição, ela não pôde ser quebrada com a lei. Lá em Gálatas 3:10 diz assim, ó: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E nós sabemos que o único que foi capaz de nos livrar dessa maldição foi Jesus. E é somente através dele que nós temos a libertação, que nós podemos ter essa nova posição em Cristo. Então agora, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós somos abençoados, que são as bênçãos espirituais que Paulo se refere aqui em Efésios, começando aqui no capítulo 1, a partir do versículo 3. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essas bênçãos espirituais. Para que nós sejamos, para que o homem, faça parte, ele possa receber essas bênçãos espirituais, é necessário que ele esteja em Cristo. Então, sem Jesus, não tem como receber as bênçãos espirituais. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, o versículo 20 e o 21 diz assim, ó: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, para que nós sejamos um
né, nós tenhamos unidade, comunhão com Deus e sejamos participantes das bênçãos espirituais, é necessário que nós estejamos em Cristo. Aí nós temos aqui a plenitude das bênçãos, requer comunhão com o abençoador. E aí, ainda na revista, eu vou ler aqui para as irmãs, o tópico 2 diz assim, ó, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios 1, do 3 ao 14. Tais como, Deus nos elegeu para sermos santos. Então aqui nós temos a eleição. Eleição quer dizer escolha. Essa eleição, ela é cristocêntrica. Então ela só pode acontecer através da pessoa de Cristo. É feita em Cristo pelo sangue de Jesus, né? Ela é coletiva. Ainda falando aqui sobre a eleição, eu vou ler aqui para as irmãs um pouquinho sobre esse assunto. Ó. A eleição, a escolha por Deus daqueles que creem em Cristo é uma doutrina importante. A eleição refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante de Deus. Então aqui ela é coletiva. Efésios 1:4, nós podemos meditar que diz assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então aqui a gente vê que a fala é no plural, então é coletiva. Mateus 16:18 diz assim, ó, pois também eu te digo que tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quando a gente fala de eleição, a gente está falando do coletivo. Deus, o Senhor Jesus falando ali que sobre essa pedra que seria ele mesmo, ele iria edificar a igreja dele. Então essa eleição, ela é coletiva, né? Não se trata apenas de uma pessoa. Então a gente também tem a predestinação. Então continuando aqui, ó, em Efésios 1:5 diz assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então nos predestinou para filhos de adoção. A predestinação quer dizer decidir de antemão, né? Então abrange o que acontecerá ao povo de Deus, que são todos os crentes genuínos em Cristo, né? Então essa predestinação, nós ainda vamos falar mais sobre essa questão da eleição e predestinação nas próximas lições, mas aqui vou dar só uma prévia. Essa predestinação, ela não está relacionada a esse foi predestinado, aquele não, por isso que não está na presença do Senhor, não. A gente pode ver isso aqui em Apocalipse 22:17, que diz assim, e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Então essa predestinação é para todos, mas vai depender da aceitação. Então isso aqui não quer dizer que tem os que são predestinados e aqueles que não aceitam Jesus é porque não são predestinados, não. Aqui a palavra do Senhor diz que, aqui no versículo 4, né, do capítulo 1 de Efésios, assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então Deus, ele criou o homem e Deus, sendo presciente, ele já sabia o que ia acontecer. Então ele já providenciou essa salvação. Então eu vou criar, o homem vai pecar, mas a salvação, ela já está aqui garantida para todo aquele que crê. Então é isso que a gente entende aqui por predestinação. Então, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aí o 5 diz, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Adoção. A adoção, a gente sabe que uma pessoa, quando ela adota um filho, ela faz toda a documentação e esse filho passa a ser dela. Não é biológico, mas é dela. E tudo que essa pessoa tem pertence a esse filho. Então aqui Deus nos predestinou
para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então nós temos a herança de Deus, né? Através de Jesus Cristo. Aí no versículo ainda 1 e 7 de Efésios, né? No capítulo 1, versículo 7, eu vou ler o 6 e aí eu complemento com o 7. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então o Senhor, Ele providenciou toda a salvação, e aquele que o aceita, que o recebe como seu Salvador, né? Ele deve viver para louvor e graça do nome do Senhor, né? E o 7 diz assim, ó: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, ao morrer na cruz, Jesus nos comprou. Ele nos comprou. E aqui em 1 Coríntios 6, 20, eu vou ler aqui, as irmãs que quiserem acompanhar a leitura, as irmãs leiam também. 1 Coríntios 6, 20, vai dizer o seguinte: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, essa salvação que o Senhor nos proporciona, essa graça, todo esse sacrifício, nessa riqueza que aqui o versículo 7 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, nós não precisamos fazer mais nada, não tem mérito nosso, não foi por méritos nossos. Isso aqui é tudo, foi o próprio Jesus quem nos comprou, né? Como a gente viu ali em 1 Coríntios 6:20, nós meditamos, fica muito claro, Ele nos comprou por bom preço, que foi o preço do seu sangue. Nós sabemos, irmãs, que, principalmente aqui no Brasil, nós temos uma cultura de nós acharmos que a gente sempre precisa, quando se trata de religiosidade, se trata de fé, a gente acha que sempre precisa fazer algo mais para completar. A gente vê muito isso acontece com pessoas que fazem penitência, né? Mas dentro da igreja, né, nós como cristãos, isso às vezes acontece também, irmãs. Às vezes nós vamos fazer um jejum e se não for aquele jejum que até ficar sem conseguir nem quase andar, a gente acha que não serve. Não é assim. Dobra o joelho para orar, às vezes o joelho tá, a pessoa não está aguentando, mas acha que se ela não ficar o tempo todo ali de joelho, se ela não ficar até um tempo a mais do que os demais, não foi o suficiente. Isso não é necessário. Não são méritos nossos. A nossa salvação, ela vem através de Cristo. Ele pagou com o seu sangue. Agora o que Ele requer de nós é santificação, porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus, né? Mas não são méritos nossos. Tudo foi através de Cristo. Efésios 1:8, né? Nós ainda continuando aqui, diz assim, ó: que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então, ó, o 7 diz assim: segundo as riquezas, né, a parte B, segundo as riquezas da sua graça, aí o 8 completa dizendo, que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então nós temos, portanto, aqui, ó, nós temos com a graça de Deus vida abundante. E essa vida abundante nada tem a ver com bens materiais. Até porque essa lição fala das bênçãos espirituais. Sabe, irmãs, esse período que nós estamos vivendo, né, atualmente, esse distanciamento social que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que nós vamos sair mais fortalecidas desse período, de tudo isso que nós estamos, dessa experiência. Nós vamos sair mais fortalecidas, mas nós vamos entender também um pouco melhor o que são as bênçãos espirituais. E eu até chego assim a cogitar, acreditar que Deus permite mesmo essas situações em nossas vidas para que a gente entenda que a maior riqueza que nós, servos de Deus, podemos ter são as bênçãos espirituais. Porque bênçãos materiais, elas acompanham aquele que crê. Mas elas não são, em nenhum momento, elas são uma prova de salvação ou de aprovação de Deus. Até porque se fosse assim, o ímpio não receberia bens materiais ou não enriqueceria.
enriqueceria, né? Tem muitos ímpios aí que são ricos, né? Então, a maior importância na nossa vida são as bênçãos espirituais. Essas não tem dinheiro que pague, não tem nada que pague essas bênçãos espirituais, né? Então essa graça, essa vida abundante que a gente recebe através da graça de Deus, ela não tem nada a ver com bens materiais. É essa graça abundante também que nos faz agir com sabedoria e prudência. 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz o seguinte, irmãs: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha só que coisa linda. Então, uma bênção espiritual que nós recebemos, né, através da vida abundante, né? Essa graça abundante que nos dá a vida abundante. Ela nos faz agir com sabedoria e prudência. A palavra do Senhor diz que o servo de Deus, o crente, ele tem a mente de Cristo, né? Então, é mais uma bênção espiritual. Também nós temos aqui, ó, a bênção espiritual que está relacionada ao Filho de Deus. Efésios 1, o versículo 11 e o 12 fala da herança, que é mais uma bênção, né? Aqui, ó, no capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim, de Efésios: nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. O 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então, mais uma bênção espiritual que o crente recebe no momento em que ele está ligado ao Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Então, nós somos herança, né? Nós temos herança. Mais uma bênção espiritual, nós recebemos o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo como selo. Lá em João 14:17... João 14:17, as irmãs quiserem acompanhar, diz assim, ó: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, nós recebemos, uma herança espiritual que nós recebemos quando aceitamos a Cristo Jesus, é o Espírito Santo como selo. O selo, ele mostra o dono, né? Esse selo é uma marca, né, do dono. Quem é o nosso dono? É Jesus. E o Espírito Santo, ele nos dá esse selo. E esse selo nós recebemos no momento em que nós o aceitamos. Não está relacionado aqui ao batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, que é o falar em línguas, mas é o recebimento do Espírito Santo no momento em que nós aceitamos Jesus, que é a marca da propriedade de Deus em nós, né? É o que nos diferencia do mundo, é o Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo é o que diferencia o salvo em Cristo. Em João 14:17, que é o que eu acabei de ler aqui, diz assim, ó: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, o mundo não pode receber esse Espírito da verdade porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, nós recebemos o selo do Espírito Santo, e esse Espírito Santo é a marca da propriedade de Deus em nós, né? O mundo não pode receber. O Espírito Santo, ele é a confirmação da garantia que Jesus nos dá. Então, no momento em que nós recebemos o Espírito Santo, nós não podemos mais viver da mesma maneira. O crente, se ele tem o Espírito Santo habitando em sua vida, que é o selo, né? É a marca da propriedade de Deus em nós, nós não podemos mais viver da mesma maneira.
Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos ser santos, né? Santos porque Jesus é santo, Deus é santo. Então nós precisamos de santificação. No momento que nós recebemos o Espírito Santo, esse Espírito Santo, ele começa a requerer de nós uma vida diferente. Ele começa a requerer santificação. Aqui, na parte 3 da revista, diz assim, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Está lá em 2 Coríntios 5,17, e eu vou ler aqui junto com as irmãs, 2 Coríntios 5,17. Que diz assim, ó: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o crente em Cristo Jesus, ele tem que ser diferente. Se não existir essa diferença, então alguma coisa está faltando. Alguma coisa está errada aí na vida dessa pessoa, né? Então, o selo, o Espírito Santo, que é a marca, né, da propriedade de Deus em nós, ele nos proporciona essa transformação. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, ainda aqui, ó, as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos-lhe ser agradecidos. Aqui em Efésios, quando a gente começa a leitura, né, da nossa lição, diz assim, ó: bendito o Deus Pai. Essa palavra bendito é louvor, ele merece louvor. A gente diz assim, Salmos, né, que tem Salmos que diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, louve minha alma ao Senhor, porque Ele é digno. Nós temos que ser agradecidos, gratos por tudo o que o Senhor fez por nós. Ter uma vida, aqui o tópico 2 diz, uma vida cristocêntrica neste mundo, que eu já falei para as irmãs, né, que a nossa salvação, ela é cristocêntrica. As bênçãos espirituais, elas são cristocêntricas, elas começam em Cristo, né? E assim, irmãs, eu não vou falar aqui só um pouquinho aqui, ó. No 3 diz assim: o Espírito Santo, penhor da nossa herança, o Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai, né? Então, ele é o selo do Espírito Santo, como eu já falei para as irmãs. Ele é o penhor da nossa herança, como também nós já falamos. E assim, eu vou ler para as irmãs a conclusão, que diz assim, ó: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Irmãs, eu vou encerrar aqui, porque para não ficar um áudio muito longo, né, para as irmãs terem paciência de ouvir, acompanhem, irmãs, leiam o livro de Efésios, e depois no grupo eu vou colocar lá algumas questões para as irmãs poderem respondendo, aí responde no grupo mesmo, tá? A respeito dessa lição, mas leiam o tópico. Eu enviei também em PDF, tem algumas irmãs que eu acho que vai conseguir abrir em PDF a revista, aí as irmãs podem acompanhar a leitura dessa revista, para poder aprender mais, para a gente absorver e não perdermos, irmãs, porque esse trimestre está uma bênção.
todas as lições maravilhosas para nosso enriquecimento e nosso crescimento espiritual. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada uma de vocês, que nós possamos continuar orando umas pelas outras. E nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês.